Olá, com muita alegria, eu, Lucas Martinelli, da Oficina das Emoções, venho aqui no Descobrimos Talks trazer um conteúdo para colaborar com a educação na liberdade. Educar na liberdade é o tema desse segundo Descobrimos Talks e com muita alegria eu quero compartilhar um conteúdo hoje falando sobre a liberdade emocional da criança. Eu e Amanda Martinelli, minha esposa, nós desenvolvemos um trabalho com crianças, com famílias, que é trazendo gestão emocional, autoconhecimento, e dentro desse tema, né, de emoções, é muito importante nós entendermos sobre a liberdade emocional. Então, um dos maiores poderes que existem, que a humanidade conquistou, é o poder da liberdade. Agora, mais importante do que a liberdade exterior é a liberdade emocional. E a liberdade na educação, ela será completa, plena, se existir liberdade nas emoções da criança. E para isso, nós, pais, educadores, nós precisamos e devemos incentivar os nossos filhos a serem livres e viverem livres, tá? E o primeiro ponto dessa liberdade, eu acredito que o ponto mais importante é a liberdade do ser, da identidade, da essência da criança. Nós, pais, educadores, normalmente nós temos sonhos, nós temos projetos, desejos, objetivos para os nossos filhos, os nossos alunos. E não tem mal nisso. O que pode ser mal é a forma como nós transmitimos ou queremos impor os nossos sonhos, os nossos projetos para as crianças. Então, esse é um ponto de atenção para nós. Como que a gente transmite, como que a gente quer impor isso? Seja de maneira direta ou de maneira indireta, que se nós não tomarmos cuidado, pode chegar até a manipulação, mesmo sendo com boas intenções. Você não está a manipular o seu filho aí, pois não, né? Os nossos filhos, eles precisam ter liberdade para florescer, os nossos filhos, os nossos alunos, liberdade para florescer a essência deles, as características, a personalidade, o temperamento, as opiniões, os questionamentos. E nós, pais, educadores, nós precisamos de observação, de atenção, de sensibilidade, e acho que aqui é uma palavra-chave, sensibilidade, para conduzirmos as crianças nesse caminho, com princípios e valores, e potencializando os pontos positivos, estimulando a criança em suas virtudes. Ontem, se eu não me engano, nós colocamos um post no nosso Instagram da Oficina das Emoções de uma experiência que nós tivemos bem interessante no domingo de Páscoa, né? O nosso filho brincando ali numa caça aos ovos, e aí uma criança que conseguiu pegar alguns ovos e foi generoso, foi gentil e deu um ovo para outra criança que acho que não tinha conseguido pegar nada. E nós, de uma forma muito espontânea, falamos, uau, parabéns, tu foste generoso, partilhou um ovo seu com aquela criança, muito giro. Aí, aquele menino que fez esse ato de generosidade se empolgou. Daqui a pouco ele pegou outro ovo e deu para outra criança, aí nós elogiamos de novo, ó, parabéns, tal. Aí, de repente, ele saiu de onde nós estávamos, nós não sabemos onde ele foi, daqui a alguns minutos ele voltou com o saco sem nada e falou assim, todo feliz, para a gente ouvir, já esperando um novo elogio, uma nova validação. Partilhei todos os meus ovos com outras crianças. E nós falamos, parabéns, que atitude linda, como tu foste generoso. Aquilo que foi uma primeira iniciativa dele, de uma característica positiva dele, a hora que a gente validou, uau, aquilo se potencializou de uma maneira incrível.
Então, quando nós potencializamos os pontos positivos da criança, estimulamos a criança nas suas virtudes, como isso é importante. E dentro desse caminho, dessa jornada para a liberdade emocional das crianças, está também o trabalhar no sentido de reduzir, de minimizar os pontos negativos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece bem o seu filho ou a sua filha? Imagino, acredito que sim. Agora, uma segunda pergunta, que talvez seja até mais importante. E o seu filho ou a sua filha? E a criança? Ela se conhece? Ela conhece a ela mesma, a ela própria? Você já falou ou já ouviu aquela frase assim, ó, talvez você tenha falado ou ouvido. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Às vezes os pais falam isso para os filhos, né? E isso pode ser bom até certo ponto. Por quê? Com o passar do tempo, é fundamental a criança também se conhecer. Quanto mais a criança tiver autoconhecimento, mais ela terá autonomia para trabalhar a identidade dela, a liberdade dela, que é o tema dessa palestra que eu venho aqui trazer, as virtudes, a autoestima, a autoconfiança, a autoimagem positiva, o autocuidado e também a autorresponsabilidade. E eu quero trazer agora para você 4 insights para que você possa colaborar com a liberdade emocional da criança que você convive, seja o seu filho, seu aluno. Primeiro, antes de eu falar, já pegou papel e caneta aí para anotar? Mais importante do que ouvir um conteúdo é absorver e aplicar. E para a gente conseguir absorver, anotar ajuda, ok? Então, se você não tinha ainda pegado papel e caneta, pegue ou anote aí no telemóvel, no tablet, enfim. Então, primeiro insight para colaborar com a liberdade emocional da criança. Ambiente de acolhimento, sem julgamentos. Para uma criança emocionalmente livre, é preciso um ambiente onde ela sinta a liberdade para ser quem ela é, se expressar na sua essência sem medo, sem receio de julgamentos, sem ficar o tempo todo querendo agradar alguém. Nós, pais educadores, nós temos um instinto natural de educar, de ensinar. Eu chamo isso, eu gosto do termo instinto professoral, né? Só que há momentos que nós precisamos apenas ouvir a criança, sem julgamentos, sem nós já estarmos prontos para querer ensinar alguma coisa, para dar uma lição de moral. Não, porque isso aqui eu sei. Olha, calma. Proporcione um ambiente de acolhimento sem julgamentos. É claro que o nosso papel também é nós transmitirmos às crianças, aos nossos filhos, princípios, valores, sim, mas tem momento que nós precisamos ouvir, ser melhores ouvintes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a criança, isso aqui é importante, a criança não é um mini adulto. Fala aí você, aonde você estiver, fala essa frase. Fala, a criança não é um mini adulto. Repete mais uma vez, quero te ouvir. A criança não é um mini adulto. Cuidado com os padrões impostos por aí, as pressões, as influências que existem por aí, inclusive da internet. Criança é criança. Criança faz criancice. Criança está em fase de formação, de experimentar, né? Nós alimentarmos uma expectativa ou exigirmos dos nossos filhos, alunos,
um comportamento adulto, é totalmente inverso à criança ter liberdade emocional. E olha, esse ponto aqui, eu quero trazer também a nossa atenção aos detalhes. Às vezes é no detalhe que a gente está criando uma expectativa da criança se comportar como um mini adulto. Por exemplo, um assunto sério aqui, erotização infantil. Né? Então, adultos que incentivam crianças a dançarem sensualmente, e existem umas danças aí que não tem nada a ver com criança, sinceramente. Se maquiarem, meninas se maquiando exageradamente, com tão pouca idade, se vestirem sensualmente, adultos que incentivam crianças a namorar, ou seja, coisas que não são do universo infantil. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse tema, isso aqui é assunto para outra palestra, outro encontro. Mas são detalhes que muitas vezes a gente transporta coisas do universo adulto para o universo infantil e isso atrapalha a liberdade emocional da criança. Pegou aí? Terceiro insight para nós colaborarmos com a liberdade emocional das nossas crianças: estimular a criatividade da criança. Nós, seres humanos, somos naturalmente criativos. Sim, vou te revelar uma coisa, você é uma pessoa criativa. Ah, não, Lucas, você não me conhece, não sou não. É, todos nós temos essa capacidade. E na infância, essa criatividade é ainda mais latente, né? Agora, quando a criatividade ela não é estimulada, incentivada, ela vai se apagando com o passar do tempo. Não sei se você trabalha com crianças ou se você tem filhos, mas você já percebeu, já reparou a facilidade que uma criança tem para criar brincadeiras? A facilidade que a criança tem em transformar objetos, muitas vezes um objeto que simplesmente faz algum barulho, em algo divertido. Não é interessante? Eu acho isso incrível, né? Nós trabalhamos com crianças todos os dias, nós ensinamos gestão emocional, autoconhecimento para a criança em escolas. Nós temos escolas que a gente faz esse trabalho e todo dia nós estamos com as crianças. E é uma coisa incrível, a capacidade, a criatividade da criança. Só que nós adultos, às vezes sem perceber, nós interrompemos essa criatividade, esse processo criativo. E eu quero te dar uma dica assim muito simples para você estimular a criatividade da criança com quem você convive. Faça perguntas. E, segundo, dê tempo para a criança elaborar a resposta. Não é só fazer pergunta. Não adianta nada também eu fazer pergunta e não dou nem tempo da criança responder. A criança processar aquela informação. A criança criar, construir uma resposta. Então é fazer perguntas e dar tempo para a criança criar, construir uma resposta. Seja uma resposta em palavras ou em alguma ação. Mas estimule a criatividade da criança. E o quarto e último insight aqui sobre esse tema, para nós podermos, nós adultos, incentivarmos, colaborarmos com a liberdade emocional das crianças com quem nós convivemos. Faça a criança, o seu filho, a sua filha, o aluno, se sentir pertencente. O primeiro desejo de uma criança é esse: se sentir pertencente. Se sentir pertencente, se sentir parte da família, parte da escola, da sala de aula, daquele grupo, enfim. Essa é uma necessidade emocional de todo ser humano, pertencimento. Quando alguém
não se sente pertencente, essa pessoa se sente à margem. Inclusive, o termo marginal, que no Brasil é muito mais comum se falar do que aqui em Portugal, mas esse termo marginal tem a ver com isso, se sentir à margem, por não sentir-se pertencente. Quando a criança tem essa certeza dentro dela que ela é pertencente, ela se sente segura e, consequentemente, ela se sente livre. Parece aqui até parece um contraponto, né? Segurança com liberdade, mas não é. A criança se sentir segura porque se sente pertencente para ser livre e manifestar a sua própria essência. Segurança e liberdade juntas. Exemplo, vamos falar de um exemplo simples do dia a dia, para nós colaborarmos com as crianças, com os nossos filhos, para que se sintam pertencentes. Traga a criança para perto, nas coisas simples do dia a dia, participante, muitas vezes, da decisões do dia a dia, de casa, como, por exemplo, definir o cardápio do jantar. Deixa eu te falar uma coisa, outro dia a Amanda trouxe esse insight, eu quero partilhar aqui com vocês. A criança, os nossos filhos, são pessoas que fazem parte da nossa família. Não são objetos decorativos. Não são uma foto bonita na carteira. Às vezes, nós queremos, como a gente fala no Brasil, né, trazer tudo mastigado para a criança, e aí a gente não envolve a criança no processo de alguma coisa e ela não se sente pertencente. Então, traga a criança para coisas simples do dia a dia, para que a criança se sinta pertencente e, consequentemente, se sinta segura e, consequentemente, desfrute, floresça essa liberdade emocional. E olha, é claro que eu poderia trazer muito mais insights aqui, né? Mas a gente tem um tempo, né? São tantos palestrantes aqui no Descobrimos Talks, então eu quero terminar aqui esses 4 insights, e também porque assim, se nós colocarmos em prática, se a gente aprender, absorver esse conteúdo e colocarmos em prática, nós já vamos colaborar bastante para a liberdade emocional das crianças que nós amamos. Olha, eu não sei se você se considera um adulto livre ou não. E eu não estou falando de liberdade no sentido externo. Estou falando de liberdade no sentido emocional. Se você olhar para si, você se considera um adulto livre ou não? Mas o que eu estou dizendo aqui, para concluir esse tempo, é que nós adultos temos um papel fundamental para que as nossas crianças, os nossos filhos, alunos, se desenvolvam com liberdade emocional. É possível. Vamos fazer isso juntos? Eu quero terminar esse tempo, essa palestra, agradecendo a querida Silvia Cópio pelo convite. Parabéns, Silvia, parabéns a você que está aqui nos assistindo, dedicando o seu tempo, buscando especialização, buscando aprimoramento como pai, como mãe, como educador. Parabéns. Parabéns, Silvia, pela iniciativa e por tanta entrega, tanta gente boa, tantas pessoas qualificadas que você reuniu aqui no Descobrimos Talks para colaborar com as famílias, que são a base para uma sociedade forte e saudável. E eu quero me colocar à disposição para te apoiar, para colaborar com a educação emocional do seu filho, da criança que você ama, tá? Na Oficina das Emoções, nós promovemos o autoconhecimento para crianças dos 6 aos 12 anos. Lembra que eu falei agora há pouco? Eu te fiz uma pergunta. O seu filho, a sua filha, se conhece? O seu filho, a sua filha tem autoconhecimento? Não é muito comum
nós vermos isso por aí. Se fala muito desse tema para adultos. Na Oficina das Emoções, nós trabalhamos o autoconhecimento para crianças dos 6 aos 12 anos de forma lúdica, na linguagem delas. Para quê? Para que elas se desenvolvam emocionalmente e possam desfrutar da liberdade emocional. Tá? Então, deixo aqui para vocês o meu Instagram, que é @oficina-das-emoções12, tá? E quero te fazer um convite que é uma cortesia. Uma cortesia para que o seu filho, a sua filha, participe de um encontro da Oficina das Emoções online. O que é esse encontro? Toda semana, toda quarta-feira, nós fazemos encontros pelo Zoom, ao vivo com as crianças, sempre trazendo algum conteúdo da gestão emocional. Então, a gente fala de temas para fortalecer a autoestima da criança, a autoconfiança, autorresponsabilidade, temas que vão ajudar para que a criança consiga ter mais facilidade na socialização, enfim, são muitos temas. Toda semana um conteúdo. A gente faz pelo Zoom, tá? Então eu quero te fazer um convite. Você que tem filho, filha, aluno, sobrinho, neto, neta, enfim, crianças dos 6 aos 12 anos estão convidados a participar na próxima quarta-feira do encontro da Oficina das Emoções online. Então você pode me chamar no Instagram, lá no direct, ou pelo WhatsApp. Vou falar aqui o meu número. O prefixo de Portugal, que é o +351, nós estamos aqui em Portugal, 961 410 188. Vou repetir, você pode me chamar no WhatsApp para que o seu filho, a sua filha, participe de um encontro cortesia da Oficina das Emoções online. +351 961 410 188. Esse é o meu WhatsApp direto e eu vou te dar mais informações sobre a Oficina das Emoções online. E olha, além da Oficina das Emoções online, que é esse trabalho de educação emocional contínua que nós realizamos com crianças, nós também temos o trabalho em escola, como eu falei aqui na palestra. Nós também fazemos trabalhos em empresas, eventos, palestras. A gente tem o Pocket Oficina das Emoções, onde a gente faz dinâmicas de inteligência emocional. Nós temos o Family Day, que é um evento lindo de crianças e adultos juntos, inteligência emocional, gestão emocional com famílias, pais e filhos. Então, nós temos bastante atividades. Nós temos também o atendimento para famílias, o atendimento individual com famílias para trabalhar questões comportamentais. Enfim, ferramenta e apoio você tem, nós estamos à disposição. Gratidão mais uma vez, desfrute desse lindo evento que é o Descobrimos Talks. Estou à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau.